O trailer do filme Superman pelo James Gunn finalmente saiu, galera, e ele tá simplesmente incrível. O Superman, símbolo da esperança que todo mundo queria de volta há tanto tempo, finalmente chegou. E ainda com a volta daquela clássica mudança de atuação entre o Clark Kent e o Superman. Mano, o David Corenswet tá mandando muito bem nesse papel, pelo que a gente tá vendo. Além disso, a gente teve a participação de vários outros heróis nesse trailer, e o Krypto também apareceu, e ele tá simplesmente incrível. A cena com ele foi muito linda. Isso daqui tá muito bom, e nesse vídeo eu vou destrinchar tudo o que tá acontecendo pra você. Então já fica ligado, fica aqui, bora bater um papo sobre isso. E o começo do trailer, galera, já é simplesmente icônico demais. Em uma cena muito linda, a gente vê que o Superman tá caindo do céu. Ele cai no meio do gelo, machucado e aparentemente sem energia também. E então ele assovia. E a gente vê que quem vem resgatar ele é o Krypto, que começa a lamber o seu amigo. E o Superman pede pro Krypto levar ele pra casa. E essa cena é simplesmente icônica. É a primeira vez que a gente tá vendo uma cena mesmo desse Krypto. E ela tá simplesmente ótima, porque se a gente parar pra pensar, a proposta toda do Krypto é ele ser o amigão do Superman, é o cachorro dele. E tem coisa mais linda do que ele mesmo aparecendo e carregando o Superman de volta quando ele tá machucado demais pra conseguir andar. Isso aqui foi simplesmente incrível e eu vou me emocionar muito vendo isso no cinema. Além disso, como eu falei, o David Corenswet parece estar mandando muito bem na atuação. A gente tem uma cena em que a gente vê o Clark Kent andando pela rua e também no Planeta Diário. E diferente de, por exemplo, como era a atuação do Henry Cavill, que apesar de ser um ator que eu gosto muito, convenhamos, quase não existia diferença entre o Superman e o Clark Kent, aqui a gente consegue ver uma grande diferença. Quando o Clark Kent tá andando pela rua, ele fica desviando das pessoas, completamente cuidadoso e quase que ansioso com aquela situação. Ele anda meio rápido, olhando de uma forma estranha. Quando ele tá no Planeta Diário, a gente também vê essa atitude. Tem um momento em que a Lois Lane chama ele olha com uma cara quase de que eu fiz? Por outro lado, em todas as cenas que a gente viu o Superman, ele transmitia mais confiança, até um pouco mais de postura. Então realmente eles deram um destaque nessa questão de atuar de uma forma bem diferente, dependendo de como o personagem está, por assim dizer. E isso vai ser muito bom de se ver. E como eu falei, eles estão dando um destaque para o Superman, símbolo da esperança, um grande herói de verdade. Para ser mais específico, nesse trailer a gente teve duas cenas que foram muito lindas e eram relacionadas a isso. A primeira é um momento em que tem um tipo de pata de um monstro gigante, que já que eu vou comentar mais sobre, mas nesse momento a gente vê vários destroços indo voando na direção de uma garotinha. O Superman vai voando e cobre ela com o corpo para poder defender ela daquilo. E quase que em sequência a gente vê a cena de uma outra criança que parece estar no meio de um tipo de guerra, revolução, algo assim do gênero, tá tendo um conflito lá, e ele levanta uma bandeira com o símbolo do Superman no topo e pede para que o Superman vá ajudar ele. Galera, isso daqui tá muito lindo. O filme realmente parece estar querendo mostrar o Superman como um grande herói e símbolo do heroísmo. Mas por outro lado, no trailer a gente também teve uma presença até que bem forte do Lex Luthor e da Luthor Corp, como tá sendo chamada. A gente vê o Lex Luthor com um certo desprezo quando vê o Superman voando em uma cena específica, e também tem um outro momento em que ele tá com um tipo de paletó e segurando uma arma, o que me deu a impressão, pelo menos, que aquela arma estava armada com uma munição de kryptonita que ele tinha usado contra o Superman. Considerando que o filme parece estar tentando reestruturar essa imagem do Superman como símbolo do heroísmo, a presença do Luthor vai ser muito importante para antagonizar isso, tentando desmoralizar e derrubar a imagem do Superman, que inclusive parece ter acontecido em um determinado momento, porque existe uma cena no trailer em que o Superman tá andando no meio de um monte de pessoas e elas estão completamente revoltadas, xingando ele, aparentemente jogando coisas nele, como se ele tivesse feito algo. Então, aparentemente, vão tentar jogar o Superman contra o público. Isso pode estar relacionado com um outro personagem que ainda vai aparecer no trailer e que já já vou citar mais, mas que provavelmente vocês já ouviram falar de vazamentos, que é aquele suposto Ultraman, o cara com traje negro e um U no peito. E já já eu comento mais sobre isso, mas logo em sequência dessa cena do Superman sendo atacado, por assim dizer, pelo público, a gente vê ele completamente pensativo dentro de um local que está marcado como Indústrias Steg. Isso daqui é muito importante, porque para quem não conhece, essa daqui é uma empresa especialmente importante nos quadrinhos quando a gente vai falar sobre um personagem chamado Metamorfo, que parece já ter aparecido nesse trailer. A gente teve uma imagem que aparenta ser o ator que foi escalado como Metamorfo, então provavelmente aqui já é uma imagem dele, e é possível que alguns conheçam ele da animação da Liga da Justiça, mas para quem não conhece, o personagem Rex Mason, que enquanto trabalhava para as Indústrias Steg, acabou se transformando no herói Metamorfo, que consegue controlar toda a sua estrutura molecular para basicamente se transformar em qualquer coisa. E aparentemente ele vai ser uma parte até que importante do plot do filme, ou pelo menos a relação com as Indústrias Steg. Mas o Metamorfo não foi o único outro super-herói que aparece, isso porque tem um momento em que a gente vê não só o Lanterna Verde Guy Gardner, que aparece entrando naquele estabelecimento das Indústrias Steg que o Superman tava e erguendo um tipo de barreira como se fosse para manter os civis longe de lá, mas também
também vemos a personagem Kendra Saunders, que é a Mulher Gavião, mas também já foi chamada de Moça Gavião, falta ver como que ela vai ser chamada lá no filme. E também temos o Mr. Terrific, que é simplesmente um gênio, mestre da tecnologia, que em um determinado momento do filme parece estar sendo atacado pelo exército. Sim, a gente já sabia disso há um bom tempo e o trailer tá deixando isso claro. O filme do Superman vai ter, na verdade, vários personagens e alguns são personagens bem importantes. Eu fico um pouco preocupado com a questão de como que vão distribuir a atenção e o tempo para esses personagens, porque eu não acho que eles vão ter uma participação muito grande, mas eu também não acho que eles vão aparecer só como um easter egg. Provavelmente, no mínimo, alguma influência no plot eles vão ter, mas realmente falta ver como que isso vai ser desenvolvido na hora do filme. A gente também tem a aparição de alguns kaijus no filme, e os dois são um pouco estranhos, por assim dizer, no sentido de que não dá pra identificar muito bem. Um deles é um monstro quase que genérico que simplesmente cospe fogo. Pessoalmente falando, a primeira coisa que eu pensei foi de uma aparição de um tipo de dragão kryptoniano que acontece nos 952, que estaria sendo adaptado com uma aparência diferente aqui, mas pode ser outra coisa ou apenas um monstro genérico. E também tem um outro momento em que um tipo de orbe de energia gigante, que parece um tipo de polvo ou algo assim do gênero, tá atacando a cidade pelo céu de noite, liberando várias rajadas de energia aparentemente. De longe aquilo parece até uma nave espacial, que faz a gente questionar se há alguma adaptação específica de naves, por exemplo, do Brainiac, já que a gente já viu naves dele que tem tentáculos, ou se é simplesmente um monstro mesmo, ou quem sabe até mesmo a manifestação do poder de algum personagem. No trailer a gente também tem uma cena que parece ser o momento de formação da Fortaleza da Solidão, em que a gente vê os cristais que formam ela se expandindo. E agora, provavelmente um dos aspectos mais misteriosos até agora do filme é justamente aquela figura de negro com um U no peito. Vazamentos indicariam o Ultraman, mas a aparência também poderia indicar o Ulysses, mas claro, não dá pra arriscar a possibilidade de que no final das contas vai ser simplesmente uma surpresa completa e não vai ser nenhum dos dois. O Ultraman na maioria já deve estar familiarizado, mas é uma versão do Superman de uma Terra alternativa. Eu pessoalmente não gostaria que fosse ele, porque se fosse ele, eu imagino que adaptariam ele como um tipo de clone maligno do Superman. E eu não acho que seria bacana pra esse personagem. Talvez futuramente trazer o Bizarro com esse mesmo plot seria muito melhor. Não é impossível também que o filme tente juntar os dois conceitos. Uma das outras principais apostas, que é o Ulysses, pra quem não conhece, é um inimigo do Superman que estreou nos 952, que na verdade é humano, filho de dois cientistas, que resumidamente durante um acidente foi mandado para uma outra dimensão, de uma forma semelhante com como o Superman foi mandado para fora de Krypton, e lá desenvolveu poderes extraordinários. Independente de qual seja o personagem por trás dessa roupa negra, parece que ele vai ser o principal desafio físico do Superman nesse filme. A gente tem até uma cena no trailer em que os dois parecem estar brigando, mas de forma geral tem cara de que tudo isso está sendo orquestrado pelo Lex Luthor. O filme lança dia 11 de julho, até lá ainda tem muita coisa para ser revelada, provavelmente algumas coisas vão ser alteradas. Eu vi muita gente reclamando do traje desse Superman e também da qualidade dos efeitos ou então da filmagem. Pessoalmente eu gostei disso tudo, mas deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Qualquer novidade que sair do filme eu vou trazer aqui, então se você não quiser ficar por fora, já se inscreve no canal, liga o sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.